Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Por exemplo, eu começo aqui com a pergunta para vocês. Se vocês já fizeram isso, colocaram sal na água e tentaram congelar? Só colocou sal? Galera, esse é um experimento fácil de fazer em casa. Você pode pegar uma forma de gelo, colocar em uma forminha só água e na outra água com sal. E observar qual que vai congelar primeiro ali, tá? Vocês conseguem ver uma diferença de efeito. Por que isso acontece, gente? Por causa de uma coisa que a gente dá o nome na química de propriedades coligativas, tá? Eu vou trazer 4 dessas propriedades coligativas para vocês hoje. Mas basicamente elas são propriedades físicas, então um aspecto físico da solução que é alterado quando eu adiciono o soluto. Solução, soluto e solvente. Quando eu adiciono o soluto no solvente, aquele solvente tem uma alteração na propriedade física dele, tá? 4 propriedades que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Eu quero falar para vocês de tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose para explicar pressão osmótica, tá? A gente começa então, pessoal, falando da tonoscopia. O que é esse efeito, galera? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que é a pressão de vapor. Primeiro ponto, gente, é entender o que é pressão de vapor. O líquido, galera, se tiver um copinho d'água, tá? Ele tá fechadinho ali. Todo líquido, gente, ele pode existir um equilíbrio, onde o líquido ele vai se desprender aqui, vai virar vapor e vai exercer uma força, chamada pressão, e voltar para líquido. Então ele fica nesse equilíbrio. E nesse equilíbrio, o vapor, quando ele sai, ele faz uma força, ele faz uma pressão. Então todo líquido ele vai ter uma pressão de vapor. E a determinada temperatura tem uma pressão máxima, uma força máxima que ele vai exercer ali, tá? Beleza, tá aí o conceito? Então existe essa pressão de vapor, beleza? O que acontece se eu pegar um solvente e adicionar soluto nele? A minha pressão de vapor, pessoal, ela diminui. E importante, que eu quero que nessa aula vocês prestem atenção, o que acontece se diminui ou aumenta quando eu adiciono soluto. No caso da tonoscopia, eu diminuo a pressão máxima de vapor quando eu adiciono um soluto. É como se eu colocasse o sal na água ali, galera, e o sal estabilizasse a água líquida. Então a água prefere estar no estado líquido. Então ela deixa de ir para o vapor e deixa de fazer a pressão que o vapor faria. Deu para pegar, gente? Então é como se o soluto deixasse a água mais calminha ali, ela fica mais de boa. Então o efeito é, o solvente puro tem uma pressão máxima aqui em cima, eu adiciono sal, a minha pressão máxima cai. Graficamente a gente vê isso. Tranquilo, galera? De boa, gente? De boa ou não de boa? De boa mesmo? Isso pode vir muito com essas questões de gráfico, tá? Se vocês verem ali, ó, pressão máxima de vapor caiu, vocês sabem que é o efeito de tonoscopia. Tranquilo? Galera, outros 2 exemplos, ebulioscopia e crioscopia, tá? Ebulioscopia é o que acontece com o aumento da temperatura de ebulição quando a gente adiciona um soluto. Por exemplo, vai cozinhar um macarrão. Coloca a água e adiciona o que também na água? Sal, beleza? Quando você adiciona o sal na água, o que acontece é que a água, a temperatura de ebulição dela aumenta. Então assim, não falando em números exatos,
Mas se eu fosse cozinhar o macarrão em água pura, eu ia cozinhar ele até 100 graus Celsius na água. Quando eu coloco sal, estou chutando o número aqui, a gente consegue cozinhar o macarrão em 110 graus Celsius. Então eu aumento aquela temperatura possível de cozimento. De novo, quando eu coloco sal, eu vou estabilizar ali o meu solvente, ele vai preferir estar no estado líquido. Então eu passo mais tempo no estado líquido, em maiores temperaturas no estado líquido, que a água fica mais estável ali, o meu solvente fica mais estável. Então o efeito disso, pessoal, se eu tiver o meu solvente puro, adiciono o meu sal, a temperatura que o ponto de ebulição, ó, no gráfico aqui o eixo que é grau Celsius, que é a temperatura, o meu ponto de ebulição, ele vai aumentar quando eu tiver a solução que é soluto mais solvente, beleza? Então na prática a gente vê esse aumento do ponto de ebulição. Tranquilo, gente? Beleza? Na contramão, galera, o sentido é o mesmo. Adicionei soluto, eu tendo a querer ficar mais no estado líquido. A minha solução ela vai querer estar líquida, ok? Então, quando eu adiciono, por exemplo, sal na água, voltando para a nossa pergunta, ela vai querer congelar, por exemplo, a 0 graus, ou ela vai querer congelar a menos de 0 graus se eu adicionar o sal? E aí? Eu vou preferir estar no estado líquido, ok? A água, ela vai congelar a 0 graus, se ela estiver pura. Se eu adicionar sal, ela vai congelar a, por exemplo, a mais de 0 graus ou a menos? A menos, porque ela vai aumentar a faixa em que ela reside no estado líquido. Ela vai resistir a sair do estado líquido. Então eu vou ter que congelar ela mais para ela poder se tornar sólida. Então na crioscopia, a adição do soluto diminui a temperatura de congelamento. Num gráfico de pressão por temperatura, galera, esse traço aqui, ó, é o meu solvente puro no estado sólido. O que eu observo? Aqui o meu solvente puro no estado líquido, ele entra em congelamento nessa temperatura. Se eu vier e adicionar sal nele, eu diminuo aqui, ó, a temperatura em que eu vou me congelar, beleza? Então o efeito da crioscopia é a adição de soluto, diminui a temperatura de congelamento, ali que a gente vai ver como ponto de fusão. Então perceba que o que, gente, que a gente está acontecendo? Adicionei, por exemplo, sal na água, a faixa em que eu estou líquido é maior, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento diminui. É como se fosse isso. Gente, por último, tá? Pressão osmótica. Alguém já ouviu falar de osmose? Já viram biologia? Já viram aqueles memes aprender por osmose? Não? Galera, a osmose, ela é simplesmente passar um líquido ali de um meio menos concentrado para um mais concentrado, no intuito de diluir. Falamos de diluição na aula passada. No intuito de diluir e equilibrar aquela situação. Então o fenômeno de osmose, galera, ele é um fenômeno natural que não tem gasto de energia, tá? Ele ocorre de maneira natural. Por exemplo aqui, gente, aqui eu tenho uma membrana semipermeável. O que é isso? É uma membrana onde só passa o solvente, não passa o soluto, ok? É como se ela só passasse água e não passasse o sal. Se eu tenho dois tanques separados por uma membrana e eu tenho 40 gramas de soluto aqui e 40 gramas de soluto aqui, onde o meu soluto está mais concentrado? O soluto está mais concentrado em A ou B? Em B. Então, é um fenômeno espontâneo, galera. Ocorre de maneira natural, sem gasto de energia. Esse fenômeno ele vai fazer o seguinte. Ele vai entender, a natureza ocorre dessa forma, que aqui está menos concentrado e aqui está muito concentrado. E eu tenho líquido a mais aqui. Então, espontaneamente, o líquido vai para o outro lado. E agora as minhas concentrações estão o quê?
estão iguais, ok? Então esse é o fenômeno de osmose, beleza? É essa passagem do líquido do meio menos concentrado para o mais concentrado para diluir as concentrações. E o que é a pressão osmótica, que é a propriedade coligativa que a gente quer entender? Se eu adicionar mais sal, por exemplo, se eu venho aqui e coloco mais 10 gramas de sal, não ficou mais concentrado ainda? Certo? Então a força que esse líquido vai querer fazer para passar para o outro lado é maior ainda. Então eu aumento a pressão que o líquido quer fazer para o outro lado, para passar para o outro lado. Então eu aumento a minha pressão osmótica quando eu coloco soluto na água, quando eu coloco soluto no solvente. Beleza, gente? Deu para pegar? Resumir em geral. Adicionei soluto, diminui a pressão máxima de vapor. Adicionei soluto, aumenta a temperatura de ebulição. Adicionei soluto, diminui a temperatura de congelamento. Adicionei soluto, aumenta a pressão osmótica. Beleza, galera? Deu pra pegar mesmo? Gente, isso cai em Enem, tá?